Agora que a gente já sabe inicialmente a diferença entre o pensamento do Aristóteles e o do Platão, vamos desenvolver a partir dessa frase do Aristóteles. O ser se diz de muitas formas. Existem vários tipos de ser, né? Seres vivos, seres construídos artificialmente, como coisas produzidas, utensílios, ferramentas. Então ele falou, como existem muitos tipos de ser, e a gente pode dizer de várias formas, deve ter vários tipos de ciência também. Né? Para o Platão, não, só tem a filosofia. E a filosofia só pensa num tipo de ser, as ideias. Só as ideias são verdadeiras. O resto aqui, o mundo material, está tudo transformando, então é tudo ilusão, não vale a pena conhecer. E o Aristóteles fala, não, tudo isso vale a pena conhecer. Só que para cada coisa deve haver uma ciência específica. E a gente sabe disso até hoje. É uma coisa estudar geografia, outra coisa é estudar direito, outra coisa é estudar medicina. São objetos diferentes do conhecimento, portanto, as ciências são diferentes. E aí ele faz uma primeira divisão. O Aristóteles adora separar, para a gente ver parte por parte e entender depois o todo. Então, o conhecimento pode ser dividido em três grandes grupos de ciências. Em primeiro lugar, ciências produtivas, que estudam as ações de produzir objetos. Então, a marcenaria produz mesa, produz porta, produz objetos de madeira. Então, é uma ciência produtiva. A arquitetura ou a engenharia produzem construções, prédios, casas. Então, é uma ciência produtiva. A poesia é uma arte, mas também tem uma ciência produtiva. Eu produzo um objeto, um poema, por exemplo, uma peça de teatro. Então, esse é um primeiro ramo das ciências. Em segundo lugar, tem as ciências práticas. Elas também estudam ações humanas, mas que não transformam objetos, mas sim o próprio ser humano. Então, que ciências, que ações que eu posso ter para me transformar? Então, ele vai falar principalmente em duas. A ética, que diz respeito aos comportamentos, às ações das pessoas. Então, você tem uma conduta ética ou uma conduta antiética, você pode se transformar com o conhecimento da ética. E, em segundo lugar, a política, que transforma os seres humanos na ação coletiva. É um outro ramo de ciências, ciências práticas. As pessoas transformando não objetos, mas transformando a si mesma e a outras pessoas. Ou a escola, né, trabalho de pedagogia e daí por diante. E num terceiro campo tem as ciências teóricas, que estudam aquelas coisas que não dependem necessariamente dos seres humanos. Por exemplo, a geografia, estudar as montanhas, os rios, a conformação do terreno. Isso não depende, a geografia física não depende dos seres humanos. Está estudando a natureza, independentemente de como a gente transforma a natureza. Então existem seres naturais que têm sua própria dinâmica e também seres divinos. Vamos lembrar que os gregos tinham lá sua religião, que hoje a gente chama de mitologia. Dentro das ciências teóricas, o Aristóteles faz uma subdivisão. Então, ciências da natureza mutável. Então, natureza mutável, o que é? É tudo que está se transformando ao nosso redor. A física, né? Os corpos estão... o vento empurra a pá de um moinho, é uma ciência da física. Né? Hoje a gente chamaria até de mecânica. Né? A biologia, uma semente se transforma em broto, se transforma em árvore, dá frutos, é uma transformação da natureza. A natureza está mudando, ela é mutável. Meteorologia, os fenômenos celestes estão se transformando, todos esses independentemente da ação humana. Então, essa é uma subdivisão das ciências teóricas, que são as ciências da natureza mutável. Aí nós vamos ter física, química, biologia, meteorologia, zoologia. Algumas a gente tem até hoje, muitas inclusive. Existe uma outra subdivisão, ciências daquilo que não muda na natureza. E aí um exemplo fácil é a matemática. 2 mais 2 sempre será 4 na natureza. 2 objetos, mais 2 objetos. Sejam maçãs, livros, árvores, sempre serão 4 desse mesmo objeto. Ciência da realidade pura. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. É a metafísica, que escreve o princípio de todos os seres. No fundo, o que significa ser. Eu sou alguma coisa. O que significa, não esse alguma coisa, não eu, mas o sou. O que significa o ser?
E, por fim, a última dessas subdivisões é aquela ciência que estuda as coisas divinas, que é a teologia. Então, dentro das ciências teóricas, a gente tem essas 4 subdivisões. Vamos pensar, primeira grande divisão, ciências produtivas, fazer coisas, transformar a natureza em objetos. Segundo lugar, ciências práticas, transformar os próprios seres humanos. Terceiro lugar, ciências teóricas, aquilo que independe do ser humano e a gente vai observar e aprender com a natureza. Teoria quer dizer justamente isso, contemplar, vislumbrar, ver e aprender com a natureza. A grande dificuldade é que o mundo material está sempre se transformando. Então, não foi à toa que o Sócrates não encontrava a resposta para as perguntas que ele queria e o Platão buscou essas respostas se afastando do mundo material. E aí o Aristóteles está falando, tudo bem, mas vamos ficar aqui no mundo material também. Não vamos ignorar uma das ideias, mas tem muita coisa acontecendo aqui. O que a gente precisa é aprender o que é a transformação. Que aquilo que é uma coisa agora venha a ser outra coisa no futuro, daqui a pouco, amanhã, daqui a 10 anos. Por exemplo, uma criança, que é uma criança agora, daqui a 10 anos vai ser um adolescente, daqui a 30 anos vai ser um adulto, daqui a 60, 70 anos vai ser um velho. Como é que a gente compreende essa transformação? Essa transformação também é real. Então a gente precisa conhecer o que é a transformação. E aí a gente vai conhecer também o mundo material, que não é só ilusão. Ele também é muito real. E aí o Aristóteles vai começar a fazer aquilo que ele fez com as ciências. Vamos separar, vamos analisar. Analisar quer dizer justamente separar e ver parte por parte para ver se a gente consegue entender o todo das coisas. Então o Aristóteles vai começar a olhar para o mundo com separações, com análise. Então a primeira separação que ele faz, ao olhar para a natureza, olhar para os objetos que ele quer conhecer, é uma separação entre matéria e forma. Então vamos pensar esse copo aqui. Esse copo aqui, ele tem como matéria o vidro. Ele tem como forma a forma de copo. O vidro pode ter outras formas, então pode ter uma janela, né? Não vou mostrar porque está com a cortina. E o copo pode ter outras matérias, pode ser um copo de barro, um copo de plástico, um copo de cerâmica. Então existe essa separação possível. Para entender o copo, né, e aqui é uma ciência produtiva, a vidraçaria, a gente pode separar o copo em matéria e a forma. A matéria ela é indeterminada. Vidro, a gente nunca tem vidro em estado puro na natureza. A gente tem vidro já transformado. Então o vidro pode estar em formato de copo, o vidro pode estar em formato de janela, o vidro pode estar em formato de óculos. Né? Geralmente ele já está com alguma forma. Então ele por si só, a matéria é indeterminada. Eu preciso de uma determinação, que é uma forma. Então entra essa segunda divisão, que a forma determina a matéria. Também a forma, em princípio, só existe no nosso pensamento, a não ser que a gente aplique numa matéria. Por exemplo, aqui, eu apliquei a forma de copo para aquele vidro, né? Não eu, a fábrica. Vamos pensar em outra matéria, a madeira. A madeira em estado puro não existe, a gente encontra ela em formato de árvore, em formato de bloco, de sei lá o que. Então a gente pega a madeira e transforma em lápis, transforma em parede, transforma em muro, transforma em palito de dente. Outro exemplo, gesso. O gesso é uma matéria informe, a gente fica mexendo e ele só vai se conformar quando ganhar uma forma, não é à toa que ele se conforma. Gesso vira teto, vira parede, vira proteção para um braço quebrado. Outra matéria, carne e osso. Pode ter o formato de ser humano, de cachorro, de vaca, de boi, de cabrito. Então, para entender os seres da natureza, a gente pode ter essa divisão entre a matéria desse ser e a forma desse ser. E aí o Aristóteles fala assim, a gente separa didaticamente, mas todos os seres da natureza é composto de matéria e forma. E isso na filosofia ganhou o nome de ilemorfismo, forma e matéria, teoria da forma e da matéria. Uma segunda separação que o Aristóteles faz para a gente entender o movimento das coisas é a separação entre ato e potência.
Então, por exemplo, as coisas, elas são não somente o que elas são nesse momento, elas também são aquilo que elas podem ser. Então, por exemplo, a água que está nesse copo, ela é água, mas ela também pode ser gelo, ela também pode ser vapor. Basta eu congelar ou evaporar. Então, isso faz parte da essência da água. E o que significa, então, ato e potência? Neste momento, o que ela é? Ela é água líquida. Então, atualmente, ela é água, ou ela é água em ato. Em potência, ela é potencialmente gelo, potencialmente vapor de água. Então, essa é uma separação que ele faz e que vai explicar, inclusive, a transformação. O fato da água mudar para o gelo não muda a essência da água, ou da água virar vapor de água, não muda a essência da água. Muda o estado, mas esses 3 estados são estados em potência da água. Ela vai estar em algum desses estados atualmente, em ato. Então, vou dar outro exemplo, uma árvore. Nesse momento, uma árvore em ato é uma árvore. Em potência, eu posso aproveitar a madeira que está ali dentro para fazer um lápis, uma mesa, uma cadeira, um palito de dente, um muro, daí por diante. Mas para isso eu preciso transformar a árvore. Aí eu vou fazer o que? Eu vou atualizar essas potências da árvore. A árvore ela pode ser um lápis, desde que eu atualize. Se eu não fizer nada, ela vai continuar sendo uma árvore. E o que é a transformação? Então, nessa divisão a gente já consegue entender. É a passagem de uma coisa que pode ser para uma coisa que é. Então, se eu quiser transformar a água em gelo, eu tenho que transformar o pode ser gelo em ser gelo. Né? Atualizar. Potencialmente ela é gelo, ela vai transformar gelo em ato, desde que eu vá lá e deixe no congelador por algumas horas. Uma terceira separação que o Aristóteles faz, né, entre nas coisas o que é substancial e o que é acidental. Substancial é aquilo que em cada ser, em cada coisa, é o que não pode mudar. Por exemplo, uma mesa, substancialmente, tem que ter tampo e pernas. Se isso mudar, eu não vou ter mais a mesa, vai ter um objeto quebrado. Agora, acidental é aquilo que em cada ser pode mudar e a coisa continua sendo aquilo que ela é. Então, uma mesa, né, substancialmente, ela tem tampo e tem pernas. Agora, se ela é verde, se ela é azul, se ela é colorida, se ela é bonita ou feia, isso é um acidente. Na filosofia, quer dizer, é acidental. Não diz respeito ao que a coisa é na sua essência. Então, substancial é aquilo que a coisa é na sua essência, acidental é aquilo que faz parte da coisa, mas poderia mudar e a coisa continua sendo a mesma. A cadeira pode ser verde, azul, vermelha, continua sendo cadeira. Eu posso estar de barba ou não estar de barba, estar com o cabelo comprido, estar com o cabelo curto. Isso são acidentes, são coisas acidentais. Não são coisas substanciais que dizem respeito a quem eu sou. E uma última divisão que o Aristóteles faz é entre as coisas que são naturais e as coisas que são artificiais. Então, natural é tudo aquilo que muda por si mesmo. Então, se eu colocar uma planta, uma semente no chão, naturalmente a semente vai brotar, vai se transformar no broto, numa árvore, vai dar frutos, o fruto vai dar suas sementes, vai crescer. Essas transformações são naturais, não dependem de uma ação humana. Agora, artificial é o oposto, é o que só muda graças a uma ação humana. Então, se eu pegar essa árvore, eu plantei lá atrás, o processo de transformação da semente para a árvore é natural. Agora, se eu pego a árvore, corto ela e transformo numa canoa, essa transformação não é natural, é uma transformação artificial, ainda que a canoa fosse uma potência da árvore. Então, a árvore, uma árvore grande, em potência pode ser uma canoa, mas essa transformação depende de uma ação de um agente, de um ser humano. Naturalmente, nenhuma árvore viu uma canoa, só artificialmente, graças às técnicas que os seres humanos aplicam sobre os objetos naturais.